Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Também todos aqueles que nos acompanham nas plataformas digitais. Que Deus possa abençoar vocês em seus lares e a igreja aqui. Quero meditar com vocês, de forma breve, no Salmo 46. Salmo 46, todo o capítulo. Amém? Vamos começar com a afirmação do salmista. Ele começa afirmando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus já ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Que Deus possa propor essa palavra no seu coração. Vamos orar. Senhor Deus de graça, de misericórdia, somos gratos a Ti pelo privilégio de estarmos todos reunidos, Senhor. Abençoa aquelas pessoas também que estão em suas casas, acompanhando pela internet. Que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, que Teu nome seja glorificado, que o pecado seja denunciado e que a Tua igreja seja edificada. Em nome de Jesus Cristo, amém. Nós somos privilegiados, irmãos, porque temos o nosso Deus. E o salmista aqui ele afirma, e não é especulação, Deus pode ser o nosso refúgio. Talvez em algum tempo Deus pode ser o nosso refúgio, mas ele afirma, Deus é o nosso refúgio. Aqui esse salmo foi produzido pelos filhos de Corá, né, em voz de soprano. O que significa isso? É que a igreja devia se reunir e cantar todos juntos. Por isso que aqui o canto é congregacional, ele reúne a igreja, o povo de Deus reunido, e eles podem louvar todos juntos. Ele não diz aqui especificamente, Deus é o meu refúgio, apesar de ser, mas ele diz aqui, Deus é o nosso refúgio. Talvez o texto não diz, mas esse salmo foi talvez escrito em alguma situação específica. Talvez em 2 Crônicas 20, quando Josafá está cercado pelos Moabitas e os Amonitas, e ele se desespera porque era uma grande multidão. O exército era enorme, ia destruir Israel. Ele convoca o povo, o homem de Deus é usado, dos filhos de Benaia, e ele convoca o povo e coloca o povo em oração, e clama a Deus, e Deus milagrosamente desembarata aquele exército, e os exércitos começam a lutar entre si, são destruídos, e Israel mais uma vez é salva de ser destruída. Em outra ocasião pode ser descrito no Salmo Isaías 37, que fala ali que o rei Senaqueribe, rei da Síria, afronta Israel e disse, quem é esse Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? E ele manda Israel olhar para aqueles outros exércitos que foram destruídos. Israel tão pequeno também não seria de outra forma, também seria destruído. E o rei Ezequias se desespera, fica um pouco perturbado e chama o profeta Isaías. Isaías, em resposta, a resposta de Deus, que Deus tinha falado com Isaías, milagrosamente, mais uma vez, Deus livra Israel dos assírios. Uma força dominante ia vencer Israel. Israel saiu ileso e Deus enviou um anjo
lá no arraial dos assírios, e 185 mil homens de batalha morrem. Então eles podem glorificar a Deus por esse livramento. Talvez seja nessas duas ocasiões. Lutero também compilou o hino de louvor a Deus, Castelo Forte é o nosso Deus, baseado nesse salmo, quando ele enfrentava ali a dominação católica, os reis católicos, e ele foi o grande homem usado pela reforma protestante, aquele homem que Deus usou para dar o pontapé na reforma protestante. E quando os inimigos talvez cercavam Lutero, sim, ele olhando esse salmo, ele compôs Castelo Forte é o nosso Deus, refúgio e fortaleza. Então o salmista pode afirmar aqui, a partir desse versículo, Deus é o nosso refúgio. Quando ele vê as aflições da vida dele, quando ele vê que os exércitos avançavam para destruir Israel, ele pode afirmar, mesmo diante de todas as tribulações, que em Deus há um lugar seguro, que em Deus há refúgio e fortaleza. Veja como as promessas de Deus são maravilhosas. Eu acho que nós andaríamos mais confortados quando nós confiássemos mais nas promessas de Deus para nós. Aqui, irmãos, nós estamos diante de um texto maravilhoso, e eu quero afirmar para vocês que Deus não é só Deus que salva a nossa vida pela sua graça, mas aquele Deus que garante a nossa vida até o final da nossa jornada. Ele garante não só nossa segurança física, mas nossa segurança eterna. É esse nosso Deus que nos salva e não nos deixa ao caos, não nos deixa à toa, mas é esse Deus que nos salva e garante a nossa segurança. O salmista pode afirmar, diante de tudo que ele viu, que Deus é o refúgio da vida dele, que Deus é o refúgio do povo dele. E mais uma vez eu quero lembrar vocês nessa manhã que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Assim como foi com o povo de Israel, também Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é que garante nosso livre acesso a Ele, como povo dele também. E o salmista começa afirmando quem é Deus para ele. Com o que ele enfrentou, ele pode afirmar: Deus é o meu refúgio. O que é um refúgio? É um lugar que você se abriga de forma talvez física, que você se abriga, está protegido das tempestades, de alguma coisa que vem contra você, e você se abriga num lugar seguro, onde você não vai ser atingido. Para isso que serve o abrigo. E o que tem te afligido? Eu pergunto nessa manhã. Se o que tem te afligido, você tem aqui uma resposta. Deus também é teu refúgio. Assim como o salmista pode afirmar aqui que ele foi refúgio para Israel, ele é refúgio para a igreja. Ele é seu abrigo seguro. O salmista afirma que Deus é o seu refúgio. Perceba como essa declaração impacta nossas vidas. Por quê? Porque para muitos as angústias e os problemas virão sobre nós. Não tem ninguém que não vá passar por problemas, talvez para muitos, alguns, para outros, muitos. Mas ele vem sobre sua vida, ele vem sobre minha vida. Nós não vivemos numa bolha, nós não vivemos protegidos totalmente de não sermos vulneráveis. O salmista aqui, ele começa com essa afirmação porque ele enfrentou o problema, ele estava diante de um problema que ele não poderia vencer, e ele pôde afirmar no final, quando esse problema foi resolvido, que foi Deus. E muitas vezes os problemas na nossa vida vêm com força total, vêm para nos acabar. As provas muitas vezes da nossa vida vêm para tentar nos destruir. Os nossos inimigos, sejam visíveis ou invisíveis, são ferozes. E ele vem para acabar com a nossa vida, muitas vezes vem com força total. Mas uma pergunta é: onde está o seu abrigo? Onde você tem se refugiado?
termo crente, o termo cristão, não significa que em si você tem colocado o seu coração no Senhor. Por isso que eu pergunto nessa manhã, onde tem sido o seu abrigo? Onde tem sido o seu abrigo? Alguns se refugiam em abrigos ineficazes, que não podem dar segurança, ou talvez que não proporcionam uma falsa segurança. Muitos se refugiam na bebida. O problema vem, ele corre para a bebida. A situação vem difícil sobre a vida dele, que ele não tem força, ele corre para as drogas. Outros se refugiam nos amigos, ou talvez os falsos amigos. Outros se refugiam no dinheiro, outros se refugiam na própria profissão, como um refúgio para a vida deles, no prazer sexual, no sexo como a fornicação, o adultério, pensando que há uma solução para a vida dele, ele fugindo para essas coisas. Mas eu quero dizer também que há falsos ensinos que muitas pessoas têm se refugiado. E nós temos visto o esoterismo, a feitiçaria, até as teologias produzidas por homens egoístas, que não produzem nem pregam a palavra de Deus. E muitos têm se refugiado nisso para a solução de seus problemas, como isso fosse dar um refúgio, mas eu quero dizer que isso é mais como uma âncora que não deixa você prosseguir, uma âncora que não deixa você ir à frente. Entenda uma coisa, todo refúgio proporcionado pelo mundo, pelo diabo e pela nossa própria natureza pecaminosa, ele lhe afasta do verdadeiro refúgio que é Deus. Essa é uma grande verdade. Então o salmista aqui é como ele estivesse dentro do abrigo. Você corre para fugir de alguma chuva, alguma coisa, e você está debaixo daquele lugar seguro, e você se sente mais confortável, porque talvez a chuva não vai lhe atingir, porque a tempestade não vai lhe atingir. O abrigo normalmente serve para isso. E o salmista, ele tem a visão como dentro do próprio abrigo. Ele está dentro do abrigo e ele surge uma certeza no coração. Ele diz: olha, socorro bem presente nas tribulações. Isso aqui é uma afirmação de dizer que não é como nós queremos, é como Deus quer. Socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, quando tudo para estar se acabando, quando tudo parece estar perdido, o socorro vem, bem presente. Ou seja, ele vem na hora certa. Ele vem no tempo de Deus, porque Deus está sempre presente na nossa vida. Lloyd Jones diz: indubitavelmente, nunca nos afastaremos da presença de Deus. Nunca, porque Deus está sempre com o povo dele, cuidando. E como eu falei, Deus não só nos salva, mas garante nossa segurança nessa vida e em outra vida. Essa é a segurança do nosso Deus. Então nós podemos afirmar, como sua igreja também, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus não aqui, o salmista diz que ele não proporcionou alguém para dar segurança a Israel. Se você ler o Antigo Testamento, as vitórias que Israel teve, todas foram ação de Deus, porque o exército de Israel, ou quando não tinha exército, porque se tratava de um grupo de homens armados, valentes, mas todos eles venceram pela força de Deus. Os exércitos eram inumeráveis. Os moabitas e os amonitas destruiriam Israel assim. Os filisteus destruiriam Israel no piscar de olhos. Os assírios acabariam com Israel. Mas foi a confiança de Israel em Deus que proporcionou essa afirmação que Deus de fato é o refúgio dele. Deus não enviou a ninguém, mas a própria presença dele esteve com Israel. Lembre do que Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não vou. Eu não vou, porque a garantia da nossa segurança é nossa vida com Deus. A garantia da nossa vida em segurança é nossa vida com Deus. Deus que trabalha em toda a história, que uma folha sequer não cai, que Deus não permita, que todo evento não acontece despercebido por Deus, que até esse vírus tão mortal não é desapercebido por Deus, mas Ele conduz toda a história.
em cada detalhe, em cada situação, seja numa guerra, numa catástrofe, é Deus que conduz todas as coisas. E ele pode afirmar: Deus é meu refúgio, porque Deus está com ele. Não ninguém, mas o próprio Deus é o refúgio de Israel. O próprio Deus é refúgio da igreja. Você não está aqui por nenhum esforço próprio. Você não está aqui salvo e lavado na pessoa de Jesus Cristo, não pela sua força, pela sua capacidade, pela sua intelectualidade, porque eu quis vir à igreja. Mas foi o próprio Deus que nos conduz e nos guia pelo seu conselho e depois nos recebe na glória. É esse nosso Deus que cuida de nós. E quando as tribulações da vida se levantar, eu quero dizer, baseado no que ele falou no versículo 1, quando as tribulações da vida se levantar sobre você, você precisa tomar a primeira atitude. Está no versículo 2 e 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na fúria os montes se estremeçam. A primeira atitude é não temer. Não temer porque Deus tem o Deus, que é o seu refúgio e fortaleza. Quem é esse Deus? É o Deus que tem todo o poder. Israel podia olhar para trás e viu como Deus foi maravilhoso, como Deus foi bondoso. Havia inúmeras histórias que Israel podia contar à sua descendência e afirmar: ó, Deus foi meu refúgio e fortaleza. O próprio Deus estendeu a mão para mim, a sua misericórdia me alcançou, a sua graça me alcançou. O Senhor olhou para mim com um olhar de misericórdia. Ele não olhou para mim para me punir totalmente dos meus pecados, mas Ele se apiedou de mim. Israel podia dizer isso para suas gerações futuras. Israel podia dizer: olha como o Senhor nos livrou do Egito, olha como o Senhor abriu o mar vermelho, olha como o Senhor nos deu a terra prometida, olha como o Senhor nos livrou de grandes exércitos que podia acabar com nossas vidas. O Senhor foi bondoso. Israel constantemente é lembrado de que Deus é o refúgio dele. Israel é constantemente lembrado que Deus fez maravilhas por amor a Israel. O povo de Deus é lembrado constantemente que Deus tem amado você, que Deus tem cuidado da tua vida. Você pode olhar para trás e talvez o que seria de você, porque ninguém aqui queria Deus. Ninguém aqui pode se levantar a mão e dizer: eu queria Deus, eu queria Deus. Ninguém em sã consciência poderia dizer isso. Nós só tínhamos os pecados para oferecer a Deus, e o que foi pago por Jesus Cristo é o que foi pago por Jesus Cristo. Então, diante dos problemas da vida, não tema. Mesmo quando nós ficamos doentes, como as pessoas à nossa volta que amamos ficam doentes, quando há problemas na família, no casamento, quando o luto chega, talvez os problemas de Israel sejam aqui catastróficos e eles não podiam de maneira nenhuma resolver. Talvez nossos problemas não sejam como esse, que Israel aqui coloca como um mar enfurecido, como os montes se abalando. Eu nunca vi isso, né? Mas aqui o texto quer prefigurar que algo tão grande se levantou contra eles, que acabaria, eles não tinham força suficiente para lutar contra esses problemas. E muitas vezes assim é na nossa vida, nós não temos força suficiente para lutar com nossos problemas. Mas sabe por quê? Porque Deus trata com o seu povo diferente. É para que a glória de Deus seja revelada em nossas vidas. É para que o poder de Deus se manifeste em nós. Imagina aí você passando pelo problema e você dizer: eu venci pela força do meu braço. Eu vejo aquelas cartazes quando as pessoas: eu venci o Covid, né? Eu até entendo, até entendemos, né? Esse jargão: eu venci o Covid. É Deus que teve misericórdia. Talvez esse venci o Covid podia substituir: a
graça de Deus me alcançou. Deus teve misericórdia de mim. Deus teve misericórdia de mim. Por isso que eu consegui, e Deus venceu o Covid por mim. Esse vírus nos coloca ao chão, né? Esse vírus veio para dizer que a gente não é nada, que nosso tempo é breve, que nossas forças não dão, que nós não temos capacidade própria, que você pode estar rico e no outro dia morrer, que você pode ser preto, branco, mulato, pardo, ter todas as propriedades, ter todo um futuro financeiramente garantido pela frente, ter seus filhos nas melhores escolas, nas melhores profissões, você está bem sucedido, e um vírus vem e acaba com você. Isso devia nos cada vez reconhecer das nossas limitações e olhar para o Senhor e dizer: Senhor, é o Senhor que é na minha vida. E muitos problemas vêm na nossa vida, meus irmãos, e somos tentados assim, pensar que Deus não nos vê. E muitas vezes somos tentados a confiar no ser humano, somos tentados, às vezes a gente se mete em algumas questões políticas, pensar que aquele partido pode dar certo, que aquele político pode dar certo, que aquele político por meio pode nos beneficiar com alguma situação econômica, com a saúde, com melhorar a saúde, a segurança, pode nos dar mais liberdade. Eu quero dizer, com base nesse texto, base nas Escrituras, que você não precisa temer. Não porque as pessoas podem proporcionar algo a nós, mas porque Deus é o nosso refúgio. Então, quando o salmista vê que Deus é nosso refúgio, ele afirma a partir disso: portanto, sabendo que Deus é meu refúgio, eu não vou temer. Eu não vou temer. Ele olha a partir do refúgio. Ele está dentro do refúgio. Ele viu pela experiência dele que Deus foi com ele. Que não importa a circunstância, Deus, ainda que você perca o controle, Deus nunca perde o controle. Perceba que o texto faz alusão a catástrofes que é impossível ser manifestadas ou ser impossível ser controladas pela ação humana. Olhe para o texto: ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumeja e na fúria os montes se estremeçam. Quem pode controlar isso? Quem pode? Você pode controlar e ter controle disso aqui. Nem com todo o maquinário. Você pode só no final recolher as ruínas ou ver a grande tragédia que podia acontecer se Deus não fosse o seu refúgio, se Deus não fosse na sua vida. Então, a partir do salmista estando no refúgio, ele pode dizer: olha, eu não vou temer porque Deus é meu refúgio. Eu não preciso temer os moabitas, os amonitas, os assírios, os filisteus. Israel viu de fato que Deus é o seu refúgio. A igreja pode ver de fato que Deus tem guardado ela. Que Deus tem guardado ela. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na fúria os montes se estremeçam, as situações que sobrevêm e fogem do nosso controle. E o que fugiu do seu controle? Doença, financeiro, problemas no casamento, com filhos, trabalho. Não tema. Não tema. Esse é o segundo ponto, a partir do versículo 4 até o versículo 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Não tema. Mas qual a garantia de eu não temer? Porque Deus é meu refúgio. Qual a garantia para eu não temer? Porque há um lugar nesse refúgio que Deus é entronizado, a solução para os seus problemas. Quando Deus é seu refúgio, a solução para aqueles que têm Deus como refúgio. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Sabe quantas águas se tumultuem
espumejem, né? Os montes se abalam. Aqui está dizendo que há um rio. O rio significa abundante graça de Deus. Lá em Isaías 66 vai dizer que há paz como o rio. Enquanto há um lugar que você percebe que tem visto um caos e não sabe o que fazer, você tem um lugar onde se refugiar, onde há paz, onde você não precisa temer. Enquanto nossos olhos, a gente olhar para o nosso ambiente hostil em nossa volta e perceber que as coisas saíram do nosso controle, que tem tentado nos atemorizar, na cidade de Deus existe um ambiente onde tudo vai bem. Existe um ambiente onde tudo está no controle e nada sai do lugar. Por quê? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está conosco. É por isso que ela não se abala. Deus, no versículo 5, Deus está no meio dela. E o texto diz o quê? O português é claro aqui: jamais será abalada, porque Deus está no meio. Israel disse: olha, essas coisas não aconteceram na minha vida porque eu me refugiei num lugar que, apesar do aparente caos, eu tenho um lugar onde me refugiar, e nesse lugar há paz. Alguns comentaristas dizem que esse rio significa a abundante graça e misericórdia de Deus sobre a vida daqueles que se refugiam nele. É nesse lugar que nós somos refugiados, é nesse lugar que nós vamos, que às vezes é difícil perceber quando nós estamos encurralados pelas situações em nossa volta, pelas circunstâncias em nossa volta. É difícil perceber quando há luto, quando há doença, quando há problemas financeiros e você não pode resolver, quando há problemas de doença que você é incapaz de resolver, quando o seu filho dá trabalho e você é incapaz de resolver, você já tentou todas as soluções, quando o seu casamento você já tentou todas as terapias talvez, e você não percebe, e você percebe que talvez não há solução. É difícil lembrar quando os problemas estão nos encurralando acerca pelas adversidades. Lembre-se, Deus reina, e Ele reina no meio do seu povo. Eu quero lembrar vocês essa manhã. Então há resposta para você, porque dele vem a resposta. Enquanto as águas se espumejem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio de paz, de abundante graça de Deus. E esse ambiente não se abala porque Deus está no meio do povo dele. Quando Jesus veio falar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é porque ele estaria com a igreja, ele estaria com o povo dele. Paulo pode afirmar em Efésios 2,6, se você olhar para dentro do refúgio, Paulo pode afirmar que em Cristo nós fomos abençoados nas regiões celestiais. E é por meio de Jesus Cristo que estamos nas regiões celestiais. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Quem tem esse poder de colocar nós nas regiões celestiais? Você pode ter o melhor cargo do mundo, desfrutar do melhor curso do mundo, do melhor concurso, emprego do mundo, ter a família mais saudável, mais alegre. Mas quem pode lhe proporcionar você estar nas regiões celestiais? Essa é a grande garantia da igreja, que essa bênção é a bênção suprema, apesar de Deus nos abençoar com tantas coisas aqui. Você pode agradecer pela sua saúde, pela sua família, pelo seu emprego e louvar Ele por meio de todas essas coisas. Mas quem pode nos colocar nas regiões celestiais? E quem pode nos tirar de lá nas regiões celestiais? Se Deus nos abençoou lá. E quando nós somos salvos na pessoa de Jesus Cristo, é como nós tivéssemos também ressuscitados também com Deus, com Cristo. Por meio de Cristo estamos também na presença de Deus. Então, na presença de Deus
é incapaz. Por isso que homens, quando você lê a história da igreja, homens enfrentaram os perigos mais atrozes. Homens enfrentaram nações poderosas. Eu me lembro da rainha da Inglaterra, que falava do escocês John Knox, e ela dizia, eu temo todos os exércitos, mas eu não temo todos os exércitos, perdão, mas eu temo as orações de John Knox. E por que esse homem não temia? Porque Lutero não temia enquanto estava a enfrentar as pessoas que queriam matar por ele defender a verdade das Escrituras, porque de fato Deus era o seu castelo forte. E castelo forte para ele era Deus. Na presença de Deus você é incapaz de se sentir inseguro. Você é incapaz de se sentir desprotegido, vulnerável, desesperado. Olhe para Deus, Ele reina. Essas promessas têm que ser a nós, essas promessas têm que ser constantemente lembradas a nós, porque nós esquecemos. Nós esquecemos que Deus está no controle. Às vezes a gente tenta se desesperar quando as coisas fogem do nosso controle, porque muitas vezes a gente quer manter as coisas no nosso controle. A gente quer manter a nossa família no nosso controle, a gente quer manter a nossa saúde no nosso controle. É por isso que a gente faz exercício, né? Eu particularmente estava correndo um dia assim, outro não, 10 quilômetros. Eu comentava com o pastor James, mandava para ele, 10 quilômetros hoje. Ele, parabéns, meu irmão, 10 quilômetros. Aí ele mandava para mim 12, acho que ele queria me humilhar. Aí eu correndo, saudável, aí daqui a pouco o vírus me pegou. E eu vi que eu não sou nada. A gente tenta manter as coisas no nosso controle, mas muitas vezes Deus põe a gente no lugar. E é como ele dissesse, quem manda aqui sou eu, meu filho. Ainda que você não entenda, quem manda aqui sou eu. Quem manda na tua vida sou eu, quem manda no teu casamento sou eu, quem manda nos teus filhos sou eu, quem manda na igreja sou eu, quem manda na tua saúde física sou eu. Então, tentemos, se esforcemos para olhar para Deus e ver Ele de fato como nosso refúgio. Então você não precisa temer, porque Deus está conosco. E o terceiro ponto, do versículo 6 ao versículo 9: bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe tema à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Sabe por que nós não devemos temer? Porque Deus está conosco. E o terceiro ponto, porque Deus, esse Deus que está conosco, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus soberano. Esse é o Deus. Se a gente meditasse mais nos atributos de Deus, a gente entenderia, e eu acho que até o sentido da nossa adoração talvez mudasse, quando a gente estudasse mais quem é Deus. Quem é Deus? Não uma teologia voltada para o homem, mas quem é Deus? E como Ele pode ser adorado pela nossa vida quando nós confiamos mais nele? Porque esse Deus que controla tudo, olha, o versículo 6 diz que as nações se enfurecem, elas tentam de toda forma destruir. Israel tinha experiência, não havia solução para Israel, enquanto aquele exército avançava contra eles, e Senaqueribe tinha vencido a maioria dos exércitos, e ele pergunta a Israel: você vai confiar em quem? Em Deus? Nos exércitos e nos reis que foram derrotados? Às vezes a nossa mente ela fica em turbulência e nós esquecemos quando vem os problemas e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E agora, como eu vou resolver isso? Se saiu do controle, Deus tem todo o controle, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem o controle de todo o cosmos. E por meio de sua voz, Deus controla tudo. Nações, reino, terra. Tudo. Não há nação que se levante
ou nação que vai contra outra, se não pelo controle de Deus. Deus tem um controle de tudo, nada foge do controle de Deus. Se um tsunami acontece numa região e mata milhões de pessoas, Deus não foi pego despercebido. Se um vírus chegou até nós, como desde 2020 estamos ainda sobre esse vírus aí, sobre o mundo inteiro, Deus não foi pego despercebido. Deus não sabia desse vírus. Isso é uma piada. Deus tem o controle de todas as coisas. E ainda que a gente invente, toma vacina, faça isso, faça aquilo, a gente use máscara, álcool em gel, faça todas essas coisas, e é necessário também, eu não estou dizendo que não é necessário. Mas saiba de uma coisa, Deus tem o controle de tudo, de todos, inclusive do seu povo. Toda a história, olha como nós somos privilegiados, toda a história é conduzida para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito dEle. Olha como Deus conduz a história. Não é segundo o mundo, não é segundo as estratégias políticas que os homens inventam, mas segundo a boa vontade e o amor dele pelo seu povo. Aqui nós podemos ver que Deus desbaratou e destruiu exércitos. Por quê? Israel era tão bom assim, pela promessa de Deus a Israel. E nós podemos ver essa promessa quando nós vemos o versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Senhor dos exércitos. É o Senhor de toda a guerra. É o Senhor que administra tudo e reina tudo. O salmista usa a expressão de como o Senhor dos exércitos, ou seja, não tem nação mais poderosa que Ele não seja Senhor. Não tem nem um centímetro sobre essa terra, esse torrão, como diz o pastor James, que Ele não diga, Ele não é Senhor. Não tem um centímetro dessa terra que Ele não diga, isso não é meu. Tudo é do Senhor. E Ele faz segundo a sua vontade. Ninguém faz sem o comando de Deus. E é por meio de sua autoridade que todas as coisas funcionam. É esse Senhor que está conosco. Irmãos, que nosso coração ele busque mais a presença de Deus, porque nós somos falhos, nós ficamos às vezes despercebidos com coisas fúteis e perdemos o foco. E se um irmão disse alguma coisa, eu não vou mais para a igreja, o pastor fala alguma coisa, eu não vou mais para a igreja. Que Deus possa abençoar a sua mente, seu coração, e você possa confiar mais em Deus, que é Deus que lhe sustenta, é Deus que lhe mantém, é Deus que cuida de você, envia pessoas para cuidar de você, é Deus que cuida de você. Eu gosto muito daquela passagem quando Josué está de frente, passou o Jordão, está de frente a Jericó, aquela cidade fortificada, e ele destrói aquela cidade só fazendo voltas e cantando e nas trombetas, né? E aquela cidade vem à ruína, aquela cidade fortificada vem à ruína. Mas antes, em Josué 5,14, antes dele invadir, Deus vai até ele e diz uma frase: eu sou o príncipe. O próprio Senhor vai a ele e diz: eu sou o príncipe do exército do Senhor. E ele diz uma expressão: acabo de chegar. Acabo de chegar. Ele se declara: eu sou o Senhor dos exércitos, eu estou com você e eu acabo de chegar. Qual foi o resultado de Jericó? Ruína. Só eles tocando as trombetas, né? Ruína, porque Deus estava com o povo dele. Não queira se afastar do Senhor, não queira se afastar da comunhão do povo de Deus, não queira. Nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. Eu tenho meus defeitos, você tem meus defeitos. Algum dia talvez eu possa lhe magoar, espero que não, mas acontece. Mas todos nós estamos no mesmo propósito, assim como Israel, caminhando para Canaã.
a Canaã física, a nossa celestial, para tomar posse ao lado do grande Rei, do Senhor dos Senhores, do Senhor dos Exércitos que está conosco. Não se aparte da comunhão dos santos, não se aparte da presença de Deus. Pode ver que o salmista aqui, em algumas vezes ele usa os salmos para dizer uma experiência particular e louvar a Deus, mas aqui o canto é congregacional. Deus é o nosso refúgio, Deus é o meu refúgio, o seu refúgio e o refúgio de todos nós. Nós servimos ao mesmo Deus, que peleja por nós, que está conosco, que vai à frente de nossas batalhas, que vai à frente das nossas guerras, e as nossas guerras são as guerras do Senhor, Ele que peleja por nós. Esse é o Deus soberano. Olhe, se uma pessoa tivesse, eu me sentia talvez seguro, se você tivesse como aqueles presidentes, todo um armamento bélico, um exército ao seu favor, para guardá-lo, protegê-lo 24 horas, que ninguém poderia chegar a ele se não passasse por aquele grande exército. Uma das questões onde a segurança maior é o presidente americano, né? Uma segurança enorme, ninguém passa para ele até. Mas você percebe aqui que é o próprio Deus que está dizendo: o Senhor dos Exércitos está conosco. Quem chegar a nós vai ter que chegar a Deus primeiro. Quem tentar nos afligir vai chegar a Deus primeiro, e Ele vai permitir ou não. Então nós estamos seguros nele, nós estamos protegidos nele, nós podemos confiar toda a nossa vida a Ele. Ele é o Todo-Poderoso, Ele garante nossa chegada até o final. Por isso, com tanta convicção, o apóstolo Paulo não temeu diante da morte e diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça já me está proposta, não só para mim, mas todos aqueles que aguardam a sua vinda. É para todos aqueles que servem ao Senhor. Você está protegido. E no versículo 8 você é convidado a ver as maravilhas do Senhor. E o versículo 8 diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que efetuou na terra. Que assolações efetuou na terra. E no versículo 9 diz: ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Esse é o nosso Deus, que está conosco em nossas batalhas, nas suas tribulações, nas suas angústias, nas suas batalhas. Você não está só, e ao lado de você é o Todo-Poderoso. Esse Deus que é transcendente, que é infinito, que os céus não podem conter, que Ele estende os céus como uma cortina, que para Ele as nações são como um pingo no balde d'água, que somos pó e somos cinza. Esse Deus que é transcendente, Ele vem ser também a imanente, e está no meio do seu povo, na pessoa do Espírito Santo. Ele veio revelar Jesus Cristo, e temos a certeza que o Senhor Jesus está com o seu povo, e Ele é o Senhor dos Exércitos, que quebra todas as armadilhas que poderiam destruir o seu povo. Nós temos 2000 anos, quando olhamos depois dos desdobramentos do sacrifício de Cristo, e o que nós estamos vivenciando é os desdobramentos do sacrifício de Cristo. Que Deus está conosco, que Ele quebra todos os instrumentos do inimigo. Israel poderia olhar para trás, e dizer: olha como o Senhor põe termo à guerra. Olha como o Senhor deu solução para isso. Olha como o Senhor quebrou o arco e despedaça a lança. Olha como o Senhor fez todas essas coisas. E um termo aqui, ele põe termo à guerra até os confins do mundo. É o que eu falei. Não há um centímetro que Deus não tenha domínio. Ele tem domínio sobre tudo. E Ele destrói as armas do inimigo. Nós podemos afirmar, assim como lá no capítulo 15, versículo 5 de Coríntios, da 1 Coríntios 15, versículo 5, nós podemos afirmar como sua igreja: onde está o morto teu aguilhão?
Onde está, ó morte, a tua vitória? A morte foi vencida. Quem venceu a morte por nós? Quem fez isso? Quem é o Senhor que pelejou por nós? Nós podemos afirmar com toda a convicção: foi o Senhor que pelejou por nós. É o Senhor que nos salvou e tem garantido nossa segurança. A morte, para muitos, pode ser desesperador, mas aqueles que têm Cristo em sua confiança, para eles é voltar para casa, é estar com o Senhor, é estar com o Senhor, face a face. Para o mundo pode ser desesperador, para aquelas pessoas que não confiam em Deus, pode ser desesperador, mas para nós é motivo de glorificar a Deus. Então, último ponto: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Essa é a declaração do salmista. Por quê? Porque Deus está conosco, e esse Deus que está conosco é todo poderoso. Então o salmista, e aqui você olha o termo no versículo 10, é como o próprio Deus tivesse dito. Olha que a figura muda aqui. É como o Senhor tomasse aqui a ocasião, como toda a palavra ele toma, mas aqui é como ele dissesse. O salmista vai dizendo o que aconteceu, mas no versículo 10 é como o Senhor próprio dissesse. Ele dissesse aqui: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Essa palavra aquietai-vos significa pare de lutar. E não é um termo de consolação. O termo aqui é de repreensão. Se aquiete. Em outros termos é como ele dissesse: deixe quieto, fique quieto, deixe disso, fique quieto. Por quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pare de lutar. Você não tem. Assim como Israel podia afirmar: como eu venceria os amonitas, como eu venceria os moabitas, como eu venceria esses exércitos. Eu só posso me aquietar e confiar no plano soberano de Deus, que Ele conduz não só a história, mas a minha vida. E é para isso que Ele conduz a história, para o benefício do povo dele. Olha como nós somos privilegiados. Deus conduz toda a história para o benefício do povo dele. A sua força é inútil contra as adversidades. Deus está deixando quieto e você não vai conseguir vencer. Você não vai conseguir vencer contra as adversidades, contra o seu próprio pecado. Quem conseguiu aqui vencer contra o próprio pecado, se não se voltar para o Senhor e se arrepender dele? Quem conseguiu vencer o pecado na cruz? Você? Eu? Alguém que me escuta nas redes sociais? Ninguém. O Senhor venceu por nós. Esse é o motivo de estarmos aqui, porque nós somos os vencidos de Deus. E quando Paulo fala lá em Corinto, que Deus nos conduz em triunfo, ele está conduzindo os seus vencidos que ele venceu na batalha. Nós somos os vencidos, igreja. Israel pode dizer aqui: eu tenho que se aquietar, porque é o próprio Deus que está dizendo: aquiete, porque eu sou Deus, meu filho, você não é nada. Você é o vermezinho de Jacó, como ele afirmou no versículo 7. Você é o Jacó, esse Jacó que é frágil, inútil, não consegue vencer. Não tente substituir. É uma verdade que quero que você coloque no seu coração, talvez grave. Não tente substituir a ação de Deus, de um Deus Todo-Poderoso, pela sua pequena força diante dos dilemas da vida. Não tente substituir a ação de um Deus Todo-Poderoso pela sua pequena força diante dos dilemas da vida, porque a sua justiça não produz a justiça de Deus. Ou seja, a sua força não produz a justiça de Deus. E o mundo vive assim. Infelizmente o mundo vive assim, de pessoas tentando resolver todos os problemas da sua vida com a força do seu braço, porque o mundo desconhece, infelizmente, esse Deus e sua soberania. O mundo desconhece.
E a grande mentira que é dita neste mundo é que a solução para o homem se encontra nele mesmo, que ele é o grande protagonista da sua história. Esse mundo vive inquieto e turbulento. E o que nós devemos fazer? Se aquietar, esperar em Deus, confiar nossa vida em Deus, confiar nossa vida. E a certo tempo o Senhor vai chegar e dizer, como Ele falou lá em Marcos 4, 29, aquieta-te e emudece. Dentro daqueles problemas que nos assolam, que parecem não ter fim. Jesus, quando fala nesse contexto, havia pescadores, ele estava no barco com pescadores habilitados, experientes, mas algo fugiu do controle dele. Aquele mar engoliu eles. Eles não tinham controle, mas se levantou Jesus e disse, aquieta-te e emudece. Muitas vezes nosso coração precisa dessa palavra de Jesus, aquieta-te. Nosso coração precisa descansar em Deus, sabendo que Ele é soberano, que Ele controla tudo, que Ele, não nós, precisa ser exaltado. Que nós não podemos chegar e depois de resolver o problema e dizer, eu venci pela minha força. Não, nós ficamos quietos e o Senhor resolveu por nós. O Senhor nos deu força, o Senhor nos deu capacidade, o Senhor nos deu sabedoria, foi o Senhor. Aqui não vem os capacitados, não existe aí os capacitados, é o Senhor que capacita. Aqui eu posso dizer no púlpito, quando a gente vem pregar, eu não sou melhor do que você. Ninguém que sobe ao púlpito é melhor do que ninguém. Ele tem um dom específico que ele está usando para a glória de Deus, sim. Mas aqui, a gente pode dizer que é aqui onde os fortes não têm vez. Aqui eu acho que cada pregador e pregadora sobe com temor e tremor, porque o nome do Senhor precisa ser exaltado. Que você não precisa dar like, que você não precisa dar curtida, que o que precisa ser feito, que a igreja, enfim, não precisa ter milhões e milhões de seguidores para dizer que ela está sendo curtida, mas o que precisa ser aqui é pregado o verdadeiro evangelho e o nome do Senhor ser glorificado. É isso que precisa, é isso que glorifica a Deus. E olha que ele diz, saber que eu sou Deus. E a parte B, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É o Senhor que precisa ser exaltado nas nossas vidas. Se Israel talvez vencesse com um grande exército, um exército pequeno, ele não teria esse contexto. Ele não afirmaria, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nós precisamos, como o Paul Washer falou, de tempos difíceis para nos aproximar de Deus. E às vezes esses tempos difíceis, irmãos, são difíceis. É difícil. E eu não digo que é fácil, não. Mas saiba de uma coisa, Deus é o seu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas angústias. E esse Deus que está com você é o Deus Todo-Poderoso. Você não precisa temer, Ele que está com você. E esse que diz aqui no versículo 11, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse Jacó aqui representa os patriarcas. É aquele povo que Deus fez a promessa. A promessa de Deus não pode ser invalidada. Olha, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, olha, eu fiz a promessa, eu estou cumprindo a promessa. Vocês não podem ser destruídos, porque eu garanto a vitória para vocês. Eu garanto a estadia segura até a Canaã celestial. Eu garanto. Confie somente em Deus. A nossa obrigação, às vezes a gente quer entender como Deus age, né? A gente nunca vai poder entender essas coisas. A nossa obrigação é obedecer a Ele, e os resultados pertencem a Deus. Então, Deus fez a promessa a Jacó, aqui Ele está cumprindo, cuidando do povo dele. Deus salvou você, pela graça, Ele está cuidando de você. Esse Jacó, fraco, débil, sem força, é esse Deus que peleja por nós. Nós podemos dizer para a nossa vida hoje, assim como o salmista falou aqui no versículo 11,
que o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, nós podemos dizer o que Jesus afirmou: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez seja até uma interpretação desse texto aqui. Israel está afirmando: Deus está conosco, o Senhor Jesus está com sua igreja, Deus está com a sua igreja, ela não pode ser destruída. E para concluir, eu quero fazer uma ponte desse texto para Cristo. Nós vamos entender como nós podemos encontrar refúgio aqui. Como você pode chegar e afirmar que Deus é o seu refúgio e fortaleza? Como você pode afirmar que Deus que cuida de você, que Deus está ao seu lado, que você está protegido com tudo que vem em sua volta? Como você pode afirmar que você não pode ser destruído pelo pecado, pelas artimanhas de Satanás, pelo mundo? Como você pode afirmar? Porque Deus, por meio de Jesus Cristo, veio até nós e ofereceu abrigo seguro, que estando nele, e mais ninguém, e ninguém pode nos tirar dele. Deus nos livrou com segurança, para viver com segurança, e nos tirou da falsa segurança. Talvez nós pensávamos: aqui é bom quando nós estamos na mesa do bar, aqui é bom quando nós estamos nos prazeres sexuais. Ah, meu amigo sempre, nunca me abandona. Ah, minha profissão aqui, ó, meu sucesso profissional está de vento em popa. Aqui é a minha segurança familiar. Aqui é a segurança para a minha família, porque eu alimento minha família, eu cuido da minha família. Se você esquecer que a ira de Deus viria sobre você, esse era o nosso pensamento antes, e a ira de Deus viria sobre nós e acabaria com todas essas nossas bases que eu falei agora, e iria acabar com todas essas bases que a gente construiu. E eu falei de coisas boas: família, sucesso, profissão, são coisas boas, mas sua segurança não está nessas coisas, que você não pode ser livre da ira de Deus por essas coisas, mas por meio de Jesus Cristo. E Ele destruiu essas suas bases, e você pensar que sua família é importante mais que Deus, que seu trabalho é mais importante do que Deus, que sua segurança financeira é mais importante do que Deus. Em Jesus Cristo nós entendemos que nós podemos ter livre acesso a esse refúgio por meio de Jesus Cristo. Nós podemos ter esse livre acesso a Deus somente por meio de Jesus Cristo. E lá no Salmo 20, versículo 7, vai dizer, a parte A: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas Deus, por meio de Jesus Cristo, dá-nos a verdadeira segurança, a igreja. Quem confia em carro, e tem os que confiam em cavalos e confiam em si mesmo. Mas nós, como igreja, podemos afirmar a conclusão do versículo 7: mas nós nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Essa é a nossa segurança. Então, se você foi salvo por Jesus Cristo, você está aí seguro em Deus. Não há como você chegar a Deus por meio de outro meio, senão por Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo nós chegamos a Deus. E em Jesus Cristo, a paz, a segurança, a futuro certo. E, sobretudo, Ele está à frente das suas batalhas. Então, eu vou usar aqui o 2 Crônicas 20, 17, que eu falei do problema dos amonitas e os moabitas que vinham contra o rei Josafá e ia acabar com tudo. E Deus fala lá no versículo 20, 2 Crônicas 20, 17: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parado e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Israel. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, para finalizar, não importa as dificuldades
elas não podem lhe afastar de Deus, porque Deus garantiu, por meio de Jesus Cristo, um abrigo seguro nele. Amém?